Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que eu posso ter o prazer de levar para você informações importantes e do dia a dia de todos os trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai falar um assunto que muita gente não vai fazer conexão direta com o trabalhador. A gente vai falar de violência doméstica. Mas, na verdade, é muito além do trabalhador. Tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com os direitos, tem a ver com o que todo mundo vive todo dia, com aquela história que acontece do lado da sua casa, você não sabe muito bem o que fazer. Então, hoje a gente vai conversar com a Drica Madeira, que é mestre em Direitos Humanos e especialista em violência doméstica. A gente vai falar um pouquinho e entender melhor a Lei Maria da Penha. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Drica. Obrigada pelo convite. Registro aqui meus agradecimentos também ao movimento sindical aqui de Petrópolis. Meu máximo respeito às nossas lideranças dos trabalhadores. E é muito bom poder falar dessa pauta nesse espaço, porque é um espaço que acaba valorizando também o papel da mulher na sociedade. Exatamente. A gente gosta muito de falar da importância do papel da mulher na sociedade e as transformações que a gente vem vivendo, mas a gente ainda vive um quadro real de violência doméstica. É estranho, a mulher está ganhando espaço na sociedade, está ganhando voz, vez, os salários estão razoavelmente melhorando, mas ainda tem violência. Afinal de contas, o que é violência doméstica, Drica? Então, Carla, é um fenômeno absolutamente complexo, democrático, né? Porque ele atinge da classe A à classe E, então ele não tem você não consegue garantir, fazer um recorte de classe, o que é muito incomum com a maior parte das mazelas que a gente vive na nossa sociedade, né? Quase todas elas podem ser recortadas por classe. A violência doméstica, não. Ela é um fenômeno democrático porque ela está baseada num outro lugar, que é na cultura patriarcal e machista. A violência doméstica ela tem lastro na sociedade por conta dessa história de estar como fosse um brilhante diametralmente oposto à beleza do brilhante, mas encravado, né? Aquela coisa que fica bem incrustadinha ali, isso é a violência doméstica. Eu podia te dizer que ela é um fenômeno insidioso, ela acontece quando você menos espera, ela vem, quando a gente fala da violência doméstica, da onde a gente menos espera, e
ela é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Em pleno século XXI, as mulheres alçam altos postos no mercado de trabalho, as mulheres nos espaços de poder vêm se reafirmando como possibilidades, né? São presidentes da República, ministras, secretárias, prefeitas, governadoras, deputadas. Não somos muitas, mas já somos, né? Já existimos nesse cenário. E ainda assim carregamos no espaço da casa uma mazela enorme que é repetida porque é ensinada culturalmente. Então, a gente não consegue se livrar dela. Ainda não conseguimos. Quando a gente pensa, e aí, na verdade, a gente já começa quebrando um paradigma. Até eu mesma acreditava que, de forma geral, a gente podia pensar na violência doméstica como uma coisa mais restrita a classes menos favorecidas. Quem tem menos dinheiro, aquela mulher que depende financeiramente do homem para o dito sustento do lar. E, na verdade, não é isso que as estatísticas falam. Não é isso, Carla. Eu acho até que, quando a gente olha estatística, a gente vê muito a classe D e E ali, como a gente vê uma questão de raça também, né? Se é verdade que o nosso país tem uma classe D e E enorme, é verdade também que ela tem uma cor. E ela é negra, a classe D e E, majoritariamente. É por isso que você olha para os conjuntos habitacionais, para as comunidades, para as favelas, para as periferias, de uma forma geral, e reconhece uma cor, que não é a mesma cor do asfalto. Mas, no que diz respeito à violência de gênero, e mais especificamente à violência doméstica, é lamentável a gente dizer que não é circunscrito a uma classe, porque talvez, se a gente pudesse dizer isso, que ela é circunscrita à classe D e E, a gente podia salvaguardar no âmbito da educação e da civilidade. Então, quem é educado e muito civilizado não pratica atos de violência. Isso não é verdade. A nossa história, a história da humanidade é uma história violenta, uma história que carrega violências. Agora, a violência contra a mulher traz para a gente uma discussão muito lamentável, que é qual o papel que ela de fato ocupa na sociedade. E ainda é um papel de reificação, um papel de coisa. A mulher ainda é uma coisa, e ela ainda faz parte das coisas da casa. E é por isso que ela pode ser rica, muito rica, classe média, ou muito pobre, que ela está circunscrita dentro do mesmo espaço. Aqui tem um fogão, uma geladeira, uma mesa de jantar e uma mulher. É ali que ela se coloca dentro da casa, que é diferente fora da casa, mas é ali. Por isso que não está circunscrito a uma classe social. Em todas elas, a gente lava, passa, cozinha, ensina as crianças, busca na escola ou manda alguém fazer. Mas ainda assim são as mulheres que mandam lavar, passar, cozinhar e tarará, tarará. Quando a gente pensa nesse pressuposto de violência doméstica, a gente não está falando, e eu acho que isso é muito interessante a gente falar, que a gente não está falando apenas e tão somente de violência física, não é? Existem outros tipos de violência doméstica que não estão diretamente relacionadas com o homem bateu na mulher, ou mãe bateu na filha, ou filha bateu na mãe. A gente está falando de uma violência que vai além da força física. Na verdade, quando a gente discute a Lei Maria da Penha, o que ela trouxe de maior benefício para a discussão social, diferente do que as pessoas acreditam que seria a pena da prisão, em detrimento da cesta básica, né? Enfim, a gente, na verdade, entendeu que o fenômeno é tão complexo que já não atendia a sociedade dizer que um homem bate numa mulher. Era preciso ir além, porque a gente percebeu em algum momento que as mulheres também eram vítimas de outras violências. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, que até bem pouco tempo era uma coisa muito impensável, né? Porque se a gente faz parte das coisas da casa, a gente não é detentora das coisas da casa. As coisas não são nossas, as coisas sempre são do par. Na maior parte das vezes são do marido. Mais comumente, elas são do marido. E aí, quando ele abre o seu guarda-roupa e pega as suas roupas e rasga tudo e põe fogo, quando ele pega os seus documentos e diz você não vai ter direito a tê-los, né? Quando ele pega a sua caixinha de joia, que só tem bijuteria, e joga tudo fora, dentro da privada. Na verdade, que violência é essa? Não teve um tapa. Né? Não teve um olho roxo, mas isso é uma violência? Que violência é? Isso é uma violência. E a gente encara como violência patrimonial, porque você não precisa ter um apartamento, um sítio, um carro para ter patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que você tem de seu, né? São as suas coisas. E a violência patrimonial surgiu aí nesse contexto. A violência sexual, que no âmbito da violência doméstica é muito discutido, porque quando você fala de violência sexual, você está dizendo que
existem casos de mulheres que são estupradas pelos próprios maridos ou companheiros ou namorados. E aí muitos não conseguem entender, Nem porque entender, pressupõe-se que aquele casal tenha relacionamento, Porque tenha isso sexo. estaria no nosso contrato social tácito. Todo mundo que casa é obrigado a garantir a satisfação sexual do outro. Eu disse todo mundo porque eu estou num lugar muito avançado de consciência. Porque, na verdade, a gente pode traduzir essa frase para o mundo patriarcal e machista que a gente vive e dizer assim: toda mulher que casa é obrigada a satisfazer os desejos do seu marido. É Porque, assim de forma que geral, funciona. a gente não está acostumado a entender que o marido tem que satisfazer os desejos Então, sexuais da nessa mulher. vida aqui que a gente está vivendo, nesse momento, no âmbito dessa discussão, é isso que eu queria dizer. Eu acabei dizendo no genérico porque a gente quer tirar desse lugar, mas é nesse lugar que a gente está e que a gente ocupa. Então, a violência sexual é uma violência muito difícil de ser discutida. Pelos casais, pela justiça, pela delegacia, é uma violência especialmente difícil de ser discutida. A psicológica, ela já está mais fácil porque ela entra no âmbito, no tipo penal, ela vai ser uma ameaça, uma difamação e calúnia. Eu vou te matar. Isso. Eu vou te pegar. E eu não fiz ainda, né? Então, se eu não consumir o ato, eu não tenho uma violência física, mas eu tenho alguma coisa que diz de você, que está te pressionando a ficar naquela situação. E aí seria no âmbito das violências psicológicas. Então a gente conseguiu entender que a violência vai muito além da agressão, ela tem a patrimonial, tem a psicológica, a física. E eu me lembro que numa das suas muitas postagens a respeito disso, afinal de contas, nós somos amigas, você é minha madrinha de casamento e eu não tenho problema nenhum com isso, até porque a Drica está aqui não é por causa disso, é porque ela sabe o que está falando, né? Mas eu lembro muito bem de uma vez em que você postou alguma coisa que dizia sobre quando o seu marido não deixa você terminar a frase, a sua parte. Ou quando ele então explica alguma coisa para você na frente de outros, como se você não tivesse a capacidade de assimilação daquele conhecimento básico, que seja fazer o arroz. Isso também é considerado um tipo de violência hoje em dia. Essas são as supernovas, né? As violências supernovas, elas são, na nossa classe social, seria a classe média, e aí eu vou dizer classe média porque ela se pretende consciente, a gente não é, mas parte da classe média consciente seríamos nós, né? Que estamos aqui discutindo com você, que está aí ouvindo a nossa discussão. Então, a gente é mais consciente do que tantas outras. E aí nós sofremos de um mal tremendo, que é: temos um espaço no mundo, nos reconhecemos como pessoas atuantes e protagonistas da nossa própria história, mas somos casadas e sofremos determinadas violências que às vezes não conseguimos nem falar, porque o nosso marido é tão legal, ele é tão avançado, ele é tão parceiro, ele é tão diferente de tudo isso que a gente vê, ou costumeiramente que a gente vê, que as coisas que ele faz, a gente não pode dizer que é violência. E aí, alguns estudos mais jovens, estadunidenses inclusive, vieram nos mostrar que sim, é violência. E aí, quando ele cala a sua boca antes de você terminar de falar, é muito comum, né? Nas classes menos abastadas, vai dizer cala a boca. Cala a boca que eu estou falando. Mesmo. E aí ela cala. Ou não, e briga, né? Vai depender. Nas classes altas, ela não vai dizer. Porque ela não fala perto dele. Ela tem um mundo e ele tem outro mundo. Esse mundo, quando se encontra, ela é uma boneca, ela é um enfeite, ela é um troféu. Então, ela fala muito pouco. Quando ela fala, ela tem direito de falar porque ela está falando de uma coisa específica. Agora, onde a gente está, nesse meio do caminho, é uma coisa difícil. Por quê? Porque a gente fala, a gente pensa, a gente discute, a gente trabalha, a gente ajuda a pagar a conta dentro de casa. O tanto que eles ajudam, às vezes, a fazer o arroz ou a limpar a casa. E aí, gente, você fala, esse cara bárbaro, super legal, gente finíssima, me corta todas as vezes que eu estou falando, porque ele não suporta perceber que eu sei como ele, ou mais do que ele, determinados assuntos. Então, aquela fala não chega até o final, uma forma de silenciar, né? O outro. E às vezes silencia até com o olhar, ele não fala cala a boca, mas você está falando, e o cara vai lá e corta e começa a falar aquilo que você estava falando. É isso. E aí, né, é uma dificuldade. A outra coisa é se apropriar das suas ideias. Vocês discutiram em casa.
alguma questão a respeito, por exemplo, de redução da gasolina. Então, vocês discutiram que é a redução do consumo da gasolina. A gente não vai mais de carro para o centro, porque no centro gasta muita gasolina, porque tem muito engarrafamento. Então, o melhor é a gente vai de ônibus e a gente só usa o carro no final de semana. Vocês chegaram a essa conclusão a partir de uma ideia sua de economia doméstica, de que a gasolina não era essencial, era melhor guardar para sair com as crianças no sábado e no domingo. Então, de segunda a sexta, ele vai para um lugar específico, eu vou para outro, vamos de ônibus, gastamos menos e tal. E quando isso é repassado para a comunidade do entorno, que seria a sua família, você, ele, seus filhos, seus pais, e aí as pessoas vão dizer, me dá uma carona amanhã, você vai dizer, não dou mais carona porque o carro fica na garagem, agora a gente vai de ônibus. Quando você pensa que vai dizer isso, o cara vai dizer isso com a maior propriedade, como se fosse uma ideia brilhante que ele teve. E ele ainda vai dizer os motivos. Vai dizer, não, porque a gente precisa economizar, tarará, tarará. E você fica olhando com uma cara de idiota e fala, mas eu falei isso ontem, ele até discordou, ficou resistente. Como é que agora está falando com essa propriedade como se fosse ideia dele? Então, ele rouba as suas ideias. Isso é característico dos nossos casamentos, né? Os que a gente vive nessa classe social. Então é isso. O sujeito rouba a sua ideia e faz parecer que a ideia é dele porque ela é brilhante. O sujeito te silencia de alguma forma. Ele faz você perceber, e todo mundo perceber que você é mais burro, ele tenta fazer. Ela é mais burra, ela não sabe. E aí, o pior de todas é essa que a Carla falou, que é quando diz mesmo que a gente é burra, né? Explica didaticamente alguma coisa que você tem domínio. Não é alguma coisa que você não tem. Eu não tenho nenhum problema de um homem, de um macho, de um namorado, qualquer sujeito que não seja menina, mulher, dizer para mim como troca pneu. Sabe por quê? Porque eu não sei, não faço a menor questão de saber. Então, ele pode dar aulas sobre esse assunto. Agora, não dá para, numa conversa de bar, numa pizzaria, num encontro entre amigos, a gente está falando de violência doméstica e o meu marido achar que vai dar aula para todo mundo. Não dá para ele, porque esse é o meu mundo, esse eu sei falar. E muitas vezes a gente não consegue falar porque o sujeito vai ficar explicando horas sobre coisas que você domina, impossibilitando a sua entrada naquela forma, né, de conversa e tal. Isso é considerado um tipo de violência. Tudo isso. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo e falando de questões práticas. Percebeu violência, se sentiu violentada de alguma forma, que atitudes tomar daqui para frente? A gente volta rapidinho. Oi, eu sou Ana Rosa. Tive a honra de ser convidada para dirigir o espetáculo O Cândido Chico Xavier, que conta a história, parte da história, desse grande médium brasileiro que o mundo inteiro conhece. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse bate-papo no programa de hoje sobre violência doméstica. Drica, a gente falou sobre o que é, ainda deu uma polemizada sobre um novo padrão de violência e eu queria que a gente falasse na forma prática. Fui agredida pelo meu marido, o que eu preciso fazer? Bom, se você tem a consciência de que você foi agredido e você não quer estar nessa situação, você precisa procurar apoio. Primeiro apoio, se existe um machucado real, físico, é no pronto-socorro, no médico, no posto de saúde. Então, gente que está machucada procura médico para curar o machucado. Depois disso, você vai à delegacia de polícia registrar uma ocorrência. O seu inquérito, o seu processo só vai começar depois desse registro. Esse registro vira um boletim de ocorrência. E, a partir disso, é que tudo começa para a justiça. O que acontece na justiça? A justiça determina medidas protetivas de urgência, se for o seu caso.
Quais são elas? Seriam as mais comuns e mais utilizadas. Proibição de contato, né? Ele não pode falar com você, nem mandar mensagem, nem pelo telefone, nem te perturbar, não pode se aproximar fisicamente, então tem uma metragem, 200 metros de distância, normalmente é o que a justiça delibera dessa forma. Então, ele não pode chegar perto de você, ele não pode te mandar mensagem, não pode te atormentar, ele tem que parar. Isso é uma medida de proteção. E como ela funciona? Ela é um papel que você tem, mas aí é só um papel, né, gente? Não vem uma polícia junto para ficar te salvaguardando. Então, você precisa ter ações práticas de quem está se cuidando de um desconhecido, porque mesmo casada, 10 anos, que em média é o tempo que as mulheres levam para fazerem a primeira denúncia de violência, depois de 10 anos de violência sofrida, você precisa entender que avisar aos seus vizinhos que você está passando por essa situação é fundamental, porque caso ele apareça e você fique impossibilitada de gritar, de chamar socorro, de telefonar, você tem que ter algum código naquele entorno ali para as pessoas te defenderem, porque a gente está falando de defender a sua própria vida. A outra coisa é não fazer os mesmos caminhos. Eu sempre usava esse caminho para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a universidade. Não faça. Não faça esses caminhos sozinha. Se você puder ter um lugar para ficar um tanto melhor do que voltar para casa, porque talvez ele tenha chave e talvez ele entre em algum momento indevido, à noite, de madrugada. Então, é sempre legal. Ou troca a fechadura, mas às vezes vai discutir isso no litígio. Às vezes a casa é conjunta, às vezes a casa é alugada. Então, trocar a fechadura vai ser uma ação que vai te implicar depois no processo. Por isso que a gente não indica. A gente prefere que você saia do lugar. Né? Você sai do lugar e transita. Vai para a casa da mãe, da irmã, da vizinha. Vai ficar junto de alguém, inclusive para lamber e cuidar das feridas, que nem sempre são físicas, mas que deixam marcas muito significativas. Com certeza. Então, o caminho que a violência doméstica impõe para o seu enfrentamento é esse. Hospital, delegacia, que vai voltar para o hospital, porque você precisa ter um número de atendimento médico, mas você tem que se cuidar primeiro. Então, hospital, delegacia, justiça. Isso vai virar um processo, ele tem um tempo muito razoável para a justiça brasileira. Então, não é uma coisa que é super demorado e tal. Não é a verdade. Quando as pessoas falam isso, eu fico muito impactada, porque estudei, inclusive, o Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês, um processo rápido, um processo que dura, em média, 3 meses. Eu acho um processo muito rápido. Aqui no Trabalhador em Foco, que a gente fala de processo trabalhista, que dera vidas e anos e famílias. Então, a violência doméstica, de fato, ela tem uma prioridade no judiciário. Em Petrópolis, um pouco mais, porque a gente tem um juizado específico, com um juiz absolutamente sensibilizado para essa causa, uma equipe que apoia. Então, é de fácil acesso. As audiências acontecem todas as quartas-feiras pela manhã no Fórum de Itaipava. Então, é acessível. É um lugar perto da gente e é uma equipe que entende o que está fazendo naquele espaço. É importante que se diga isso, porque a gente se defende também na justiça. Então, você precisa acessar esses lugares. Maravilha. E a gente vai botar agora uma pergunta do seu Jorge Mussel, que é do Sindicato do Vestuário, para compor o nosso bate-papo de hoje, que já está quase chegando no final. Queria fazer uma pergunta, né, na nossa entrevistada de hoje, esse tema que é de suma importância, né, sobre a violência doméstica, né, e a Lei Maria da Penha. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né, quando souber de algum caso que alguém esteja sofrendo a violência doméstica, né. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa própria que está sendo ameaçada ou sofrendo a denúncia, pode ser um vizinho, um parente. E como é que fica também no caso do irmão, agredir uma irmã, agredir a mãe, um filho agredir a mãe, né, um padrasto agredir ou abusar de uma enteada, né, se isso também se enquadra na Lei Maria da Penha. Né? Isso é muito importante a gente saber também, porque essas dúvidas sempre ocorrem mesmo. Porque às vezes a pessoa fica com medo de denunciar. Né? Então, se outra pessoa puder denunciar, seria né, uma ótima coisa que essa lei estaria de benefício para a gente. E eu não sei se isso pode ser feito. Eu queria que esclarecesse essa situação para mim e tenha uma boa entrevista a todos aí. Então, Jorge, né? Seu Jorge Mussel, a violência doméstica tipificada dentro da Lei Maria da Penha, ela só protege a mulher. Ela não diz do agressor, ela só diz que a agredida, a ofendida, seriam as mulheres. Sendo assim, se a mãe bate na filha, se a irmã bate na irmã, se a tia bate na irmã, se o tio bate na sobrinha, você tem que partir da premissa, são 2 premissas. A primeira tem que ser mulher para estar circunscrita ao âmbito da Lei Maria da Penha. 2, tem que acontecer nos liames da casa, nos limites da casa. Ou das relações domésticas, porque pode acontecer na rua do marido bater na mulher, ainda assim uma relação doméstica, porque a relação é doméstica, tá? Certo. Mas assim, você não precisa ter o espaço casa, mas você precisa ter o espaço lar.
É esse o entendimento da lei, é o espaço lar. Pode acontecer na rua, no ponto de ônibus, mas aquela relação tem que estar garantida a domesticidade dela. Então, parentes são domésticos, são entes, são pares. E aí eles serão, dentro da Lei Maria da Penha, julgados supostamente réus, porque agrediram uma mulher. Então, a mulher é que é o centro da discussão na Maria da Penha. Maravilha. Não são os agressores, então eles podem ser homens ou mulheres. Inclusive, bem no início da lei, no parágrafo único do artigo 5º, ela vai dizer assim, essa lei independe da questão de gênero. Por quê? Porque ela está defendendo as relações homoafetivas. Que relações homoafetivas? Entre mulheres e mulheres, até este momento. Não entre travestis e mulheres, ou entre gays meninos e mulheres. É entre mulheres e mulheres. Certo. E a gente tem discutido o avanço dela para acolher essa outra... Vertente. essas outras possibilidades que o ser humano vem apresentando nos últimos 10 anos, depois que a lei foi sancionada. Maravilha. Drica, muito agradecida. É uma Imagina. pena, nosso tempo acabou. Eu espero que a gente consiga voltar em breve para dar continuidade, falar mais categoricamente sobre as providências que devem ser tomadas após a violência. Obrigada, foi um prazer. Eu estava há muito tempo a fim de fazer esse bate-papo. Que ótimo. Obrigada a você pelo convite. Mais uma vez, obrigada. E parabéns pelo programa e pela iniciativa dos sindicatos locais. Eu acho que a gente muda a sociedade dessa forma, né? Levando informação, informação segura, de qualidade para quem está nos assistindo e precisa muito para que a gente erre menos e construa junto um mundo melhor. Maravilha. Obrigada a vocês que ficaram com a gente. A gente volta na próxima quinta-feira com o programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.